Olá pessoal, e vamos lá então para a unidade 1. É isso aí, a primeira unidade no total de 8 do curso ou da disciplina de desenvolvimento web back-end, disciplina do curso de tecnologia em sistema para a internet, IFRN Campus Zona Leste. Eu sou o professor Ricardo Kleber, estou com vocês aí mais uma vez, aumentando, ou ampliando aí o conhecimento em programação. Saímos lá de programação orientada a objeto, temos aí todo o arcabouço de ferramentas, mostrando no momento quase tudo usando a linguagem Python, além de linguagens acessórias, e mantemos aí essa sistemática agora na disciplina também de desenvolvimento web back-end, utilizando a linguagem Python. Como falamos na apresentação, a ideia inicial é dar esse contexto na unidade 1, fazendo introdução e contextualização, como é que nós usamos Python, e principalmente a conceitualização ou detalhes aí envolvidos no que é o back-end de fato, para que você não fique com dúvida, ficar bem claro para você onde é que nós nos encaixamos na hora de programar para back-end dentro da estrutura dos sistemas atuais. E em seguida, então, a gente faz na unha aí no Python uma aplicação de cliente-servidor utilizando um back-end estático, depois dinâmico. Usamos o microframework Flask, aí vocês vão ter o primeiro contato com ele, para finalmente nos prepararmos de fato para aquele framework que vamos usar por prioridade ou quase sempre nas aulas dessa disciplina, que é o Django. Belezinha? Então, sigamos nessa unidade 1, Introdução ao Desenvolvimento Back-end. Fazendo então essa contextualização, que fique claro a questão da evolução das páginas web. Olha, os sistemas web hoje têm praticamente tudo o que antes se fazia com a programação em desktop para as máquinas que não envolviam o conceito de cliente-servidor. No primeiro momento, a informática ela tinha um conceito de você criar o programa, compilar, entregar para o cliente e ele instalar na máquina dele para ele utilizar. E aí então veio a internet, popularizou-se, trouxe aí uma velocidade maior, e nesse ínterim, ou nesse momento, surgiu, não com essa intenção de ser utilizada como hoje em sistemas web, a linguagem HTML e o sistema ou o protocolo HTTP, que mais recentemente, com muito mais frequência, usamos o HTTPS, o S de segurança, em função naturalmente de problemas relacionados à segurança. Mas o que nós queremos de fato com HTTP ou HTTPS é implementar a estratégia cliente-servidor para acesso a páginas web, e isso vem de muito tempo aí. No início da internet, a popularização de fato se deu com esse protocolo e com essa linguagem. Eu tinha então o protocolo HTTP implementando cliente e servidor para acesso a páginas web, inicialmente estáticas, e a linguagem HTML implementando aí, ou dando a possibilidade limitada, por ser uma linguagem não de programação, mas é uma linguagem de marcação. HTML não é uma linguagem de programação, para você fazer a disponibilização de páginas e conteúdos usando a internet. Houve então essa migração ao longo do tempo até termos hoje sistemas tão complexos, tão bacanas aí, tudo praticamente migrou para dentro dos sistemas web. Tudo culpa desse cara aí, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela para vocês. O Tim Berners-Lee, em 1989, não foi tão longe, mas não tão perto para a nova geração aí, lançou essa ideia bem bacana de pegar documentos de trabalho, essencialmente naquele momento de pesquisa, e compartilhar usando a rede que estava nascendo. A internet era da década de 80 aí, foi que começou a se popularizar, E a ideia era trazer para esse ambiente de internet a possibilidade de disponibilizar páginas web. E isso começou a entrar na cabeça das pessoas. O que é página web? Era a ideia de você disponibilizar hipertextos, documentos na forma de hipertextos. O Berners-Lee aí, até hoje, ele ainda trabalha nessa área. Olha a foto dele bem novinha aí. E depois, hoje essa foto é bem mais atual. Ele ainda é diretor da W3C, que supervisiona o desenvolvimento continuado da web. Ou seja, o cara está aí na labuta desde 89 e ainda colaborando muito para o desenvolvimento dos sistemas web. Então, lá em 89 e naquele primeiro momento, a ideia era usar
o computador e a internet e o protocolo HTTP com a linguagem HTML, uma sopa de letrinhas aí, né? Para disponibilizar hipertextos que permitissem a leitura não sequencial através de links. Então, tudo muito novo. A literatura nova hoje, quando se fala em link, em qualquer cenário, mesmo para aquelas pessoas menos entendidas da área de informática, parece ser uma coisa muito natural. Mas esses termos estavam sendo cunhados naquele momento e começavam a fazer parte do universo de algumas pessoas. O público em geral não tinha interesse pelo tipo de informação que era disponibilizada no primeiro momento. Eventualmente, incorporadas as primeiras páginas, tudo que não fosse texto era considerado hipermídia. E no primeiro momento isso era uma imagenzinha que estava ali, né? E os banners que começavam a nascer para incorporarem um pouco de beleza naquele cenário estático, mas muito atraente de hipertextos. Então, som e imagem, nada que fosse em tempo real, era baixar o som e escutar ou visualizar a imagem incorporada nos documentos HTML. Mas o foco, hipertexto, e isso era muito bacana, uma coisa desse tipo aqui, ó. Você tinha lá o texto, e aí esse conceito de hiperlink, né? E isso parecia uma coisa assim, e era uma coisa de outro mundo. Até então você precisava ler um livro, você comprava, ou ia na biblioteca, ou pegava emprestado, ou xerocava. E agora você tinha ali documentos muito grandes disponíveis via web que você podia ir lendo. E aí, de repente, você tinha aqui os links, as âncoras, né? Traduzindo aí ao pé da letra, clicava no link e ia para outro documento, a âncora destino. E aí, então, cada documento desse, incorporado à estrutura de hipertexto, era chamado de nó, e essa ligação entre os nós eram os elos. Tudo muito novidade. Havia até, como sempre existe, né, aquele medo de que essa nova tecnologia criasse uma cultura que era chamada uma cultura viciante, nem parece o vício que a gente tem hoje, mas já se preocupava com isso. Criou-se até um termo interessante na época chamado Lost in Hyperspace, ou seja, perdido no hiperespaço. Olha só. E o que era? As pessoas diziam, rapaz, é uma coisa do cão, né? Você chega lá, começa a entrar num documento, começa a ler e tá lá. IFRN, na época não era IFRN, não era nem Etfern, não era nem Cefet, era Etfern. Eu fui aluno em 88 da Etfern, Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. E você pegava de repente a Etfern, é a escola mais antiga do Rio Grande do Norte, fundada desde a escola de aprendizes e artífices na década lá de 1900 e pifute, e dizia a Etfern, o campo central fica na Salgado Filho. Aí de repente na Salgado Filho tinha um hiperlink. Aí você, opa, e tava lá o textão. Aí o medo das pessoas, principalmente o pessoal da área médica que prestava atenção a essas novas modas, né? Você clicar ali em Salgado Filho, aí você saía do documento e ia para outra âncora, esqueceu o anterior. A Salgado Filho é uma avenida principal da cidade de Natal. Aí no Natal tinha um hiperlink, você clicava já saía de Salgado Filho. Natal, capital espacial do Rio Grande do Norte, clicava em Rio Grande do Norte, aí você já ia para outro canto. O Rio Grande do Norte é famoso aí porque fica no cantinho do Brasil, a cidade de Natal, e aí no meio, toda palavra era possível você fazer um hiperlink. E o Lost in Hyperspace, o medo que havia naquela época era porque você, de tanto clicar e sair para outros cantos, você viciava em nunca sair daquele mundo que parecia infinito, olha só, e você ficava perdido e você entrava para ver uma coisa e saía vendo outra coisa e saía com aquela sensação de não ter visto tudo. Então essa história que eu acho interessante, principalmente para os mais novos, para entender que já naquela época o protocolo HTTP trazia muitos avanços, conteúdo vasto, à disposição via internet, mas já trazia também algumas preocupações. Imagina hoje, hein? Temos várias preocupações aí, mas nosso foco aqui são nos protocolos, principalmente também nas linguagens e, claro, na programação que veio a surgir depois por trás, no back-end dos servidores, dando suporte a essa estrutura original lá de 1989. O que é que se consolidou por padrão? Falando com
com relação à norma, a RFC, Request for Comments, né, a norma que normatiza o HTTP, Protocolo de Transferência de Hipertextos, olha aí, a 2616, e tem alguns outros complementares. Entre outros, padronizou-se que para o servidor aceitar conexões do cliente, ou seja, o seu navegador, o browser, aceitar conexões, conectar em servidores web onde estavam as páginas web, era necessário, por padrão, se habilitar nesse servidor a porta 80 TCP. Então, quando você acessava no navegador, colocava um URL, ela ia para a porta 80 TCP desse servidor lá do outro lado, né? Então, se a gente vir isso aqui, hoje, ó, você tem aqui, se eu colocar numa própria máquina essa estrutura, eu tenho aqui um servidor web Apache, olha, vamos voltar a falar já disso aqui, ó. Eu tenho aqui cadê? Pronto. Um servidor web Apache e ele está instalado nessa máquina aqui, ó. E dentro de /var, www.html, tudo que eu colocar aqui é visto pelo servidor. Claro que aqui eu estou mostrando tudo numa máquina. O cliente e servidor pode funcionar na mesma máquina, mas por padrão, o cliente e navegador está num canto, o servidor está em outro. Para facilitar aqui, ó, eu vou colocar aqui localhost, olha aí, não tem nada ainda, né? Mas se eu colocasse aqui alguma coisa do tipo, oi pessoal, opa, não é isso não, get index.html, olha aí, eu esquecendo, oi pessoal, esse aqui é meu documento, ó, e agora quando eu acessar, eu tenho o oi pessoal aqui. Beleza? Então, só para, de forma bem superficial e inicial, se já tiveram lá no front-end muito mais contato com a estrutura cliente-servidor, mas para ilustrar essa questão histórica, eu estou aqui no meu servidor, que no caso é a própria máquina, e aí coloco no diretório específico, na pasta específica, um arquivo, que você pode nomear esse arquivo com o nome que quiser e dizer no arquivo de configuração do seu servidor onde está esse arquivo, ou usar nomes padrões do próprio serviço. Nesse caso eu estou usando esse nome, ó, index.html é o nome do arquivo que o servidor web vai ficar escutando, ó, deixa eu voltar para cá, na porta 80. Então tá aqui meu servidor web escutando na porta 80. Eu vou no meu browser, no meu navegador, tanto faz eu colocar aqui, ó, acesse localhost porta 80, como botar somente o localhost, porque por padrão ele está na porta 80, beleza? Então isso aí é o basicão de como funciona o HTTP. Mas qual é o que ficou disso até hoje? Paradigma cliente-servidor. O cliente são os navegadores web, Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, Safari, e os servidores são os servidores web, servidor HTTP. Os mais conhecidos, Apache, o IIS da Microsoft, o Nginx, ou você pode, se quiser, programar, fazer o seu próprio servidor web. No Django, nós vamos começar, por exemplo, utilizando o servidor web, subindo nativamente na nossa própria máquina, e depois fazemos o deploy, que é levar nossa aplicação para um servidor web mais robusto para aceitar mais conexões. Beleza? Então vamos lá. Seguindo, o que veio a começar a dar uma dinamicidade nesse acesso cliente-servidor foi a incorporação nos HTMLs, a possibilidade de você usar formulários. E os forms, então, tinham aí o basicão, elementos de texto, checkbox, botões, menus. E agora o cliente, ao invés de ter só páginas estáticas e no máximo ali uma imagenzinha, ele agora tinha formulários. Acontece que fazer o formulário e esse formulário trazer alguma coisa útil, passou a ficar, a restrição ou a limitação ficou. O que esse formulário pode trazer, percebe? Então os primeiros formulários eu poderia ter várias páginas, por exemplo, páginas web do lado do servidor, e a partir do formulário, eu clicando aqui, esse botão iria mandar uma informação que iria buscar uma página específica do lado do servidor e me trazia. Isso utilizando a diretiva HTTP GET. O padrão de cliente-servidor para buscar informações é GET.
me dê, papai. Já a diretiva, quando você começa a pedir ou enviar dados para que o servidor processe, é a diretiva POST. Receba, né? Lembra lá do luva de pedreiro, né? Então você recebe com POST ou pede com GET. Isso aí começou a criar uma inquietação. Eu posso ter do lado do servidor uma estrutura, alguém que me dê suporte a receber informações por POST e fazer um processamento e me entregar de volta? A priori não. Porque, já falamos aqui, vocês devem ter escutado isso nas outras disciplinas que já são voltadas para a web, que, lembra bem, linguagem HTML não é linguagem de programação, ela é uma linguagem de marcação. Consequentemente, o formulário, ao receber essa informação do lado de lá, o HTML não poderia, por exemplo, trabalhar esses dados com estruturas de repetição, um for, um while, uma estrutura de condicional, um if, por exemplo, que nós vimos lá em Python, que vocês estão vendo aí também em front-end com a linguagem JavaScript, mas o HTML não é uma linguagem dinâmica, não é uma linguagem de programação, é uma linguagem estática. E aí, ó, os atributos do form criaram essa demanda. Eu tenho a ação, tenho o método, pode ser get, pode ser post. E quem é que me ajuda do outro lado? Quem poderá me salvar? É aí que a gente começa a entrar. Essa demanda gerou uma necessidade das páginas deixarem de ser estáticas para serem páginas dinâmicas. O que poderíamos fazer? Pegar o HTML e transformá-lo numa linguagem de programação? Seria inviável, porque havia toda uma cultura e as próprias normas do HTML criaram esse protocolo, não para ser uma linguagem de programação, uma linguagem simples de marcação. E aí a gente tem, junto com o HTML, num primeiro momento, a perfumaria, né? Ou seja, eu posso no máximo, num primeiro momento, deixar as páginas mais bonitas visualmente, criando páginas de estilo. Vocês viram lá no front-end também o CSS, né? As páginas de estilo. Mas mesmo assim, essa questão estilosa do HTML ainda não implicava em programação do lado do servidor. Pensava-se, falava-se, implementava-se programação do lado do cliente, usando o JavaScript, que chegava e se consolidava para fazer algumas operações ou tomar algumas decisões do lado do cliente, front-end, mas do lado do servidor eu precisava que alguém ajudasse na interação e não era definitivamente o HTML. Surge então, finalmente, aí está nascendo a cultura do back-end. Quem é que vai me ajudar a programar do lado do servidor? Linguagens de apoio. Linguagens de apoio. Quais? Qualquer uma que consiga interagir com o HTML, fazer o processamento do lado do servidor e desse processamento gerar dinamicamente páginas HTML. E aí você, num primeiro momento, foram criadas algumas linguagens de apoio, popularizou-se muito, por exemplo, o CGI. O CGI seria uma estrutura que se acoplava ao HTML para prover o processamento do lado do servidor. Estava nascendo aí o back-end, né? Se você programa ou prepara script CGI para ir além do que pode ser feito do lado do servidor junto com o HTML, você está programando o back-end. E aí o Java surgiu com força, tanto do lado front como back-end. Surgiram aí algumas implementações internas do Java para apoiar o front-end, como os applets Java. Do lado do servidor, os servlets Java, e o Java consolidou-se por muito tempo como a linguagem principal de back-end. Ainda hoje, tem muitos sistemas, muitos cursos voltados para a programação front e back-end baseados no Java. Mas, em paralelo, linguagens que foram criadas, concebidas para back-end, começaram a se popularizar, como o PHP, que ainda é muito utilizado hoje, um dos principais concorrentes do Python, do Django como framework Python para back-end, porque o PHP foi feito para a web. Então tem o framework Laravel, hoje o principal framework para a programação back-end com PHP, Ruby on Rails, o C Sharp, o Swift, e para a gente
seguir nossa linha e não perdermos tanto tempo na curva de aprendizado para fazer o processamento, a programação de fato, a gente usa o Python do lado do servidor. Python não foi feito para ser linguagem de back-end. Python é uma linguagem de programação, ao contrário do PHP, que foi feito para ser uma linguagem voltada para a web. Mas o Python, ele pode ser adaptado, e isso vocês têm percebido naturalmente, através de bibliotecas, a qualquer funcionalidade que você precise na área de programação. E também se adaptou e se popularizou muito bem, utilizado na programação back-end, com os seus micro-frameworks como o Flask e os seus frameworks, como é o caso do Django. Python é então a nossa escolha, né? Dinamicamente ou visualmente, para a gente fechar essa parte introdutória, perceba como era ou como é que funciona uma página estática. O cliente então faz uma requisição para o servidor responde o que o cliente pediu. Ele manda então a URL com o nome da página e ele entrega essa página que é processada pelo seu navegador e exibe na tela. Quando você cria a cultura do back-end, quem responde no lado do servidor, ele não responde diretamente num primeiro momento para o cliente. Ele recebe uma requisição, mas faz um processamento interno. Isso aqui é a programação back-end, gente. Olha aqui, ó. Então a linguagem de programação se acopla aqui ao HTML para fazer essa página antes estática de forma dinâmica, receber um conteúdo parametrizado, um conteúdo de acordo com o que foi solicitado, um conteúdo a partir de processamento, programação, codificação realizada do lado do servidor, back-end, e entrega, olha aí, para o front-end de volta, uma página que foi construída dinamicamente, on the fly, como nós dizemos, né, em tempo real, e manda de volta isso para cá. Então veja que esse elemento aqui é a implementação, visualmente falando de fato, do conceito de back-end. Então, para a gente fechar e para ajudar vocês aí com a parte conceitual, para as avaliações, né? Então a página estática não sofre alteração após sua publicação, a não ser que a página seja alterada e reenviada ao servidor. As páginas estáticas, então, hoje se resumem aí a conteúdos que são, como o próprio nome diz, estáticos, não mudam com o tempo e fazem parte no contexto das páginas dinâmicas, que é o forte hoje do que acontece do lado do servidor. Então, o conteúdo é baseado somente em código HTML e exibido integralmente no navegador do cliente. As páginas dinâmicas são aquelas que o seu conteúdo sofre atualizações frequentes ou de acordo com as demandas enviadas pelo cliente, sem a necessidade da página ser reenviada ao servidor. O conteúdo HTML, voltando aqui, né? Ó, o conteúdo HTML, ele é montado on the fly, construído on the fly, construído aqui, e vira esse código com conteúdo interno por linguagens de apoio exibidos junto com o conteúdo estático. É assim que as páginas dinâmicas funcionam, é assim que se implementa de fato o back-end, nosso assunto daqui, beleza? Além disso, e vendo essa possibilidade de ter uma programação do lado do back-end, se incorporaram as linguagens de programação de back-end, naturalmente as bases de dados. Ora, se eu tenho a possibilidade agora de programar do lado do servidor, e se hoje o volume de dados que se manipula na internet exige o uso de bancos de dados, os sistemas chamados sistemas em 3 camadas aí surgiram com força, dando esse formatozão aí do lado do servidor, onde ele agora recebe aqui a requisição, a linguagem de programação de back-end processa essa requisição e pode agora acessar uma outra camada interna que é a comunicação com queries ou solicitações ao banco de dados, fazendo aqui uma comunicação interna ou até externa. Você pode ter inclusive o servidor web numa máquina e o servidor de banco de dados em outra, se ele for um servidor muito parrudo, né? Que não dê para ele funcionar na mesma máquina do servidor web. Então, tudo de forma transparente para o cliente. O cliente fez uma solicitação, a linguagem de back-end, então, recebeu essa requisição, faz o processamento, de acordo com parâmetros fornecidos pelo cliente, ele faz a query, a consulta à base de dados, recebe aqui, record set, ou seja, os registros são recebidos como resposta às requisições, às queries, pela aplicação
a linguagem de back-end, que processa esses dados e monta agora uma página de forma dinâmica para o cliente, agora contendo informações que foram processadas na linguagem de back-end e também que foram consultadas a partir de uma base de dados. E agora eu tenho um sistema web, e é assim que as coisas funcionam hoje. Onde é que estão as linguagens aqui? Eu tenho do lado do cliente aqui o navegador como cliente, eventualmente como linguagem de front-end incorporada ao navegador, eu tenho linguagem JavaScript. Eu tenho aqui do lado do servidor um servidor web e tenho aqui uma linguagem de programação incorporada a esse HTML, geralmente um framework, pode ser o Django, pode ser o Laravel, que implementam internamente toda a parte de programação utilizando as linguagens Python, PHP, Java, que seja. E tenho aqui ainda um SGBD, um servidor de banco de dados, que, como o próprio nome diz, armazena os dados, interage com essa aplicação e retorna os dados que são montados dinamicamente para atender o servidor. Isso é back-end, gente. Não é fácil, é importante que vocês entendam. Se tiverem dúvidas, voltem, verifiquem, que não é uma coisa difícil. Você tem um cliente, que é o navegador, você tem um servidor, que é um servidor web. O servidor web, inicialmente estático, faz uso de uma linguagem de apoio agora. Essa linguagem de apoio faz conexão com o banco de dados e você tem um sistema que antes era feito para desktop, agora funcionando na web, com toda a sua complexidade resolvida com essa estrutura e a disponibilidade dessa linguagem de apoio. Nós vamos programar aqui e aqui a linguagem de apoio ao HTML e o acesso dela à base de dados. Essa é a intenção. Belezinha? Então, eu tenho, finalmente, só para fechar conceitualmente esse assunto, o front-end é tudo que envolve a parte visível de um site ou aplicação com a qual os usuários podem interagir. A interface gráfica é desenvolvida a partir de linguagens de front-end, JavaScript, HTML e CSS ainda se consolidam hoje como as principais linguagens, tem surgido outras, inclusive baseadas em Python, né? Por curiosidade, ninguém sabe se vai se consolidar, mas do ano passado para cá tem ganhado força o PyScript, que seria um JavaScript, um concorrente do JavaScript em Python. Mas não vamos entrar nessa guerra agora, porque é uma coisa que está se consolidando, a gente quer preparar vocês para o mercado. JavaScript, HTML, CSS do lado do front-end, e aí dando agilidade e responsividade ao ambiente. Chegou a consulta para ser processada do lado do servidor, entra em ação o back-end, que é o responsável pelos bastidores da aplicação. Os códigos permitem a parte visual funcionar corretamente. Back-end, portanto, recebe essa requisição e faz a ponte entre a programação dinâmica do website, o sistema web, inclusive o acesso ao banco de dados quando for o caso, como a gente viu aqui, ó, não é isso? E as informações do navegador de acordo com as regras de negócio em questão, de acordo com o tipo de sistema, as exigências do cliente para esse sistema ter sido desenvolvido. Ainda se tem um percentual aí que fica aumentando ou diminuindo de acordo com o tipo de sistema que é desenvolvido, o quanto você quer deixar ser processado do lado do cliente e o quanto você chama para esconder e deixar de forma transparente do lado do servidor. O front-end geralmente, e hoje ainda, percentualmente, uma média de 20% dos esforços totais estão no front-end, enquanto uma média de 80% da programação pesada dos sistemas web está rolando do lado do servidor. Back-end, então, é onde a coisa acontece e é onde você vai ficar fera aí na parte de programação. Então, quando a gente vê aí na prática, e se a gente começar agora a aplicar isso usando Python, só para a parte de exercícios aqui, o que eu teria do lado do servidor, uma página web estática simples, o servidor HTTP, qualquer que seja, servidor Apache, Nginx, Lite HTTP, IIS aqui, ó, para gerar uma página estática, ele não precisaria do Python. Eu poderia, se eu quisesse, substituir um servidor web consolidado pelo Python. Eu precisaria, para isso, usar bibliotecas que implementassem um serviço web. Eu vou mostrar a vocês aqui por questões didáticas, mas não faz sentido você criar o seu servidor web na unha se hoje você tem os servidores web consolidados. Você faz a sua aplicação, seja ela em PHP, seja ela em Django, como nós vamos fazer aqui, seja ela
em Java e você vai incorporar isso a um servidor web, hoje principalmente Nginx e servidor web Apache. O cliente não tem muito o que fazer, um Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, a gente não está preocupado muito com isso. Se seguir o padrão, todos eles vão visualizar a página da mesma forma. E onde é que está o back-end quando a gente fala de página web estática simples? Não está. Não tem necessidade, não tem programação do lado do servidor numa página estática, consequentemente não existe back-end se você tem um servidor que simplesmente exige páginas estáticas. Ele só entra em ação quando você começa a programar do lado do servidor. Belezinha? Então eu preparei para vocês aqui, só para mostrar que o Python pode, mas não é concebido para agir naturalmente dessa forma, se transformar em um servidor web até para gerar conteúdo estático. Códigozinho simples aí, eu estou usando uma biblioteca, HTTP Server. Estão lembrados lá de PO? Eu estou importando uma biblioteca, por sinal nativa, não precisa instalar nada, HTTP Server. E estou usando dois métodos dessa biblioteca aqui para a gente implementar um servidor web simples em Python nessa primeira aula, para vocês começarem a botar a mão na massa. Estou usando aqui, ó, criando uma classe chamada meu servidor e estou usando o HTTP Server que foi aí importado dessa biblioteca, e estou usando o método base HTTP request handler, que seria o handler aqui, é um tratador, traduzindo aí ao pé da letra, um tratador de requisições HTTP. Então, para eu não ter que implementar todo o conceito de abrir uma porta e ficar escutando e mandar o conteúdo para ela, a gente pode já de cara usar uma biblioteca como a gente aprendeu aqui. PO, a gente viu que as bibliotecas existem para nos ajudar a não ter que fazer a coisa do zero que alguém já fez. Usando o HTTP Server, é uma das bibliotecas que você pode usar para isso. Crio aqui então, dentro da classe meu servidor, estou criando um método aqui do get, tá? Que eu vou instanciar esse método do get aqui, ó, vou executar a partir da instanciação dessa classe meu servidor. E o que ele faz? Eu estou usando aqui parâmetros próprios que já foram incorporados ou são consolidados nessa biblioteca HTTP Server para responder com o código 200 que a página está no ar, ou seja, ele responde a um navegador que está tudo ok, que é um conteúdo HTML, e que eu fecho aqui os cabeçalhos dessa página web que vai ser disponibilizada em seguida, uso o método hfile aqui, ó, e um método dentro do método, ou seja, uma funcionalidade do método chamado write, para mandar esse texto. Meu site Python feito na unha. Estou usando aqui, ó, dois marcadores HTML e o cliente ou o navegador está esperando que esse conteúdo seja passado para ele na forma de byte e não de texto puro. Estou usando esse Bzinho para mandar na forma de byte. E agora eu instancio aqui, ó, servidor é igual a HTTP Server, ponto HTTP Server, outro método. E agora, só para diferenciar, ou para evitar que eu sobrescreva ou entre em conflito com o servidor web eventualmente instalado nessa máquina, eu estou mudando a porta. Poderia botar 80 e esse seria um servidor web raiz, né? Escutando na porta 80. Estou usando localhost para ser na minha própria máquina e estou pegando o meu servidor que está aqui. E agora sim, eu estou fazendo aqui essa herançazinha. O servidor está buscando o meu servidor e está abrindo na porta 8000 na própria máquina localhost um servidor web. E esse método serve forever funciona para que para que o código ou o servidor fique constantemente ativo, escutando na porta 80. Feito isso, eu vou ter um servidor web simplesinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 linhas implementado em Python, sem precisar de servidor web, para vocês fazerem o seu primeiro teste. O que vai acontecer se eu acessar esse site? Vai aparecer esse conteúdo que é uma página estática, meu site Python feito na unha. Para não perder tempo, ó, vamos chamar aqui o nosso exemplo, está aqui o nosso código no nosso VS Code e eu vou rodar ele. Python 3, exemplo 1, ó, fiz e aqui está o Serve Forever, faz com que ele fique aqui, ó, em loop, aguardando conexões. Quando eu usar agora, ó, o meu localhost, o que vai acontecer, ó? Localhost, o localhost está funcionando no servidor web Apache, que a gente mostrou agora há pouco, né? Eu preciso acessar localhost o que, pessoal? A porta 8000. Quando eu acessar a porta 8000, agora eu tenho meu site Python feito na unha. Beleza? Alterei o código aqui, ó. Alterei o código. Vou botar aqui meu site Python feito na unha, vou botar
Mudei meu código. Pronto, ok? Mudei meu código. Vou aqui no meu servidor web, ó, atualizar. O que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque ele não é dinâmico, ele é estático. Eu precisaria reiniciar o meu servidor web. Vou parar, executar novamente ele. Ó, houve algum erro aqui? Sim, eu estou usando um caractere ASCII aqui inválido. Não vamos mexer nisso, vou só tirar esse acento, salvar aqui novamente. Agora sim, ó, vou rodar o meu servidor e agora vou dar um refresh, mudei meu código. Beleza, pessoal? O que é que nós fizemos aqui rapidamente, só para fechar essa primeira aula e a gente já tem um contato com o código, fiz um códigozinho com 9 linhas usando uma biblioteca HTTP Server para implementar um servidor web em Python para mostrar uma página estática. Ah, Ricardo, mas você falou que back-end é dinâmico, eu quero fazer uma página dinâmica. Calma, a gente não vai encerrar essa aula sem fazer uma página dinâmica. Vamos usar então uma biblioteca que faz isso para a gente ainda mais simples. Eu não quero, ó, Ricardo, não entendi nada, é send resposta, é send header. Veja, a gente tá na unha fazendo o Python ser um servidor web. Se eu quiser abstrair para quem está programando e ainda assim criar um servidor webzinho em Python, eu posso usar uma outra biblioteca. O CherryPy é considerado até um framework, para vocês terem uma ideia. Ele é uma bibliotecazinha que ele abstrai muita coisa do HTML. E olha só, em vez de 9, que já era uma beleza, né? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, eu tenho assim um servidor web sem entender nada de programação para web. Estou criando meu próprio servidor web. Olha só que interessante. Vamos lá. O CherryPy, ele não é nativo do Python, então para usar ele, eu preciso instalar com pip mesmo, vocês viram isso lá, né, pessoal? Deixa eu botar isso para cá, ó. Então você usa o pip install CherryPy para instalar via pip antes de executar. Estou aqui com o código para facilitar, ó, minhas 2, 4, 6 linhazinhas aí. Se eu der um pip freeze aqui, pipe grep CherryPy, eu vou ver que na minha máquina aqui ele já está instalado. Tá? Tá não. Então eu dou um pip install CherryPy. Agora sim, ó. Fui lá, instalei. Joia. Deixa eu ver o freeze agora, ó. Ele tá instalado aí. Cadê o pip freeze? CherryPy. Cadê o CherryPy? Tá aqui. Ah, porque quando ele instala, ele fica... É por isso que ele não apareceu. É com C maiúsculo e P maiúsculo. Se eu usar um grep-i aqui, agora sim, ó, tá aí o CherryPy, tá? -i ele ignora maiúsculas e minúsculas. Tá instalado o CherryPy aí. Agora eu posso usar. Como é que eu uso? Eu executo isso, cara. Olha, com Python 3, exemplo 2, ó, o código que tá lá. Aqui, por padrão, ele fica escutando na porta 8080, estão vendo, ó? E toda a parte de implementação do servidor web com CherryPy é abstraída com essa biblioteca. E eu vou criar minha última página estática nesse curso, para a gente partir para o back-end. Usei o CherryPy, fiz só, ó, assim fica Nutella demais, só essa paginazinha aí, porta 8080, né? Vou lá, ó, porta 8080 e tá aí o meu site web estático feito em Python com o CherryPy. Belezinha, pessoal? Vamos nos encaminhando aí para os finalmente. Aí eu quero fazer uma página dinâmica ainda hoje. Beleza, então vamos nessa. Eu não quero uma página web estática, eu quero uma página web dinâmica. Mata aí qualquer coisa de página dinâmica. O que eu faço para ter uma página web estática? Vamos voltar ao código CherryPy. Veja, o que a gente disse que era back-end? Programação do lado do servidor. O que eu estou retornando nesse método aqui? Eu estou retornando um conteúdo estático. Como eu faço para esse código aqui se transformar num código dinâmico? Basta que ao invés de mandar um conteúdo estático, eu mando o conteúdo dinâmico e eu já estou programando para back-end. Pega esse seu códigozinho aqui, ó, e agora aqui dentro você coloca alguma coisa. Pronto, bem-vindo à programação back-end. Olha aí, eu vou agora... Aqui esse código não vai funcionar, tá aí só por questões didáticas, tá, pessoal? Mas, ó, ao invés de retornar um conteúdo estático, aqui eu vou colocar um conteúdo dinâmico. O que eu colocar dinâmico aqui vai rodar lá. Pode ser uma resposta a um form, pode ser processamento interno,
pode ser a execução de bibliotecas que o cliente nem sabe que eu vou executar, mas isso é programação back-end. Eu vou fazer e vou retornar, como resposta à execução dessa função, o conteúdo que eu quiser. Não é simples? Então, ó, vou empurrar um código Python aqui, ó, que podem ser resultados de cálculos, consulta banco de dados, enfim, que seja. Vamos lá fazer então a paginazinha usando CherryPy com conteúdo dinâmico. Vamos fazer uma coisa simples. Eu vou importar aqui uma outra biblioteca bem conhecida de vocês lá de PO, a DateTime, a biblioteca que você pode pegar data, hora, mês, ano, né? O CherryPy, e vou pegar do CherryPy não, do DateTime, e vou importar aqui, ó, o date de DateTime. Então com isso, ó, eu vou pegar só o dia e o ano, tá? O dia e o ano, e vou jogar aqui em dia, ó, date, tá? Olha o date aqui. Today.day, eu tenho aqui dessa biblioteca a data, e o mês, datetoday.month, eu tenho o mês. Estou programando dinamicamente para o Python. O que vai acontecer? O cara vai acessar esse site, em vez de mandar uma mensagem estática, eu vou pegar a partir da biblioteca DateTime o método date e pegar o dia e o mês, jogar aqui nas variáveis dia e mês e retornar, olha, hoje é dia e o dia e o mês. Não é bacana? Importante aqui, ó, no retorno dá um index exposed, é um métodozinho aqui para dizer que é true, para não precisar informar onde é que está o arquivo index. E acabou-se. Depois disso, o CherryPy então executa uma instância dessa classe aqui, ó. Beleza? E a minha página, meu primeiro programa back-end foi feito. Eu acesso o site, em vez de conteúdo estático, ele vai me dar a data de hoje. Poderia botar aqui a hora também, tudo. Depois dei uma olhadinha para melhorar esse código, beleza? Mas o DateTime aqui eu vou pegar só a data e a hora. Coloquei aqui rapidamente para a gente não perder mais tempo ainda, ó. E vamos executar. Dá um Python 3, exemplo 3. Agora sim. Opa, tem um problema aqui. O que foi que houve? Linha 5 tá com problema. Sintaxe. Def index. Oi. Ai, gente, eu fui no exemplo 3, ó, executei isso aqui, ó. Ele disse, cara, não sei o que danado são essas interrogações, que bacana. Eu tenho que executar o quê, gente? O index, o exemplo 4. Agora sim. Ele estava executando esse exemplo 3, ó, que era só por didática, eu botei aí para vocês. Não vão executar, senão vai dar esse erro. Agora sim, ó, quando eu acessar o 8080, esse servidor web com um processamento dinâmico feito em Python vai me dar a data e a hora. Vamos ver? Olha aí, hoje é dia 7/6. Que beleza, 7/6, mas hoje é dia 10, é porque eu fiz isso aqui no dia 7/6. Hoje é dia 7 de junho, estou gravando essa aula para vocês. Quando vocês fizerem esse código aqui, vai aparecer dinamicamente a data para vocês. O que é um site dinâmico com programação? Programação back-end raiz, antes da gente ir para os frameworks. Não é legal, pessoal? Vamos nessa então. Tenho aí meu primeiro site, ou meu primeiro servidor web dinâmico feito em Python com conteúdo de programação em back-end. O que é que eu preciso fazer agora? Gente, tem muita coisa que envolve o back-end. Se você for fazer tudo na mão, vai dar muito trabalho. A curva de aprendizado é muito grande. Então, o sistema web hoje é bem complexo. Se você quiser integrar frameworks de front-end, botar um bootstrap para ficar bonitinho, você faz isso nativamente de forma muito tranquila com Python? Não. Se você quiser integrar APIs para fazer consultas, fazer uma consulta num CNPJ, do CEP, do clima, da posição de GPS, integrar com APIs feito nativamente em Python dá trabalho. Usar recursos de acesso a bancos de dados, como modelagem objeto relacional, dá trabalho. Controle de acesso, integração com o sistema de autenticação, login e senha. Dá para fazer tudo isso em sistemas web em Python sem usar um apoio? Que dá, mas dá muito trabalho. Então a necessidade e possibilidade de reutilização de código, deixar tudo prontinho para você adequar para outros clientes. Qual é a saída então para programar back-end de forma bem tranquila, razoável, tendo toda a estrutura e conseguindo fazer sistemas complexos, mas muito bem feitos em um tempo mais curto? Usar frameworks para programação. Não tem como fugir disso. A não ser que você queira mostrar que você é o bonzão e tudo, vai lá e faz o seu site todo, o seu sistema de back-end todo em Python na unha, mas a possibilidade de erro é muito grande e a possibilidade de expansão, flexibilidade
você vai levar muito mais tempo e ter mais erro, beleza? Vamos então, a partir de hoje, a partir de agora, esquecer não, programação Python está na raiz, está na cabeça daqui para frente e sempre, desde PO e desde antes, quando vocês tiveram lógica e algoritmos lá atrás. Agora a gente vai usar frameworks para trabalhar para a gente de forma mais tranquila. Primeiro framework que a gente vai usar para mostrar aqui rapidamente para vocês. Tem um monte aí, gente, de frameworks para Python. Inclusive o próprio SherryPy é considerado um framework para Python, já que ele traz um monte. A biblioteca SherryPy que nós usamos aqui nessa prática, ele tem um monte de funcionalidades para a gente usar e implementar um site dinâmico. Mas a gente vai mostrar aqui rapidamente um código em Flask para encerrar essa aula que está muito grande. Olha, 45 minutos, meu pai do céu, tomara que vocês assistam toda. Bota aí na velocidade 2 que dá mais rápido, né? Para finalmente na unidade 2 a gente partir para usar o Django. Belezinha? Vamos fechar então com Flask fazendo um conteúdo inicialmente estático. Cara, você falou que não ia mostrar mais estático? Beleza, mas vamos fazer o seguinte. Só para iniciar um conteúdo estático com Flask. Bom, o Flask tem uma estrutura própria. Você carrega ele a partir da biblioteca, tem que instalar pip install Flask para poder utilizar e depois você importa e aí então você usa. Como é que você usa o Flask? Tem essa estruturazinha que vocês vão se acostumar se quiserem usar esse micro framework, app ou qualquer nome que você queira, mas o nome que você usar você tem que manter esse nome depois aqui para estabelecer onde estão os dados e para executar, vamos chamar aqui de app, é igual ó, Flask, aí você carrega ele e esse name para você associar aqui o name vai ser o nome do arquivo onde vai estar o código principal, ou main, tá? Então você mantém essa estruturazinha aqui. E aí, para não ter que indicar várias pastas do Flask nesse primeiro momento, eu estou indicando aqui que a rota principal, a gente vai usar isso no Django também, a rota principal é no barra, ou seja, dali em diante, quando eu acessar o navegador, vai ter o conteúdo que vai ser exibido aqui. E eu tenho aqui então um métodozinho, uma função, um métodozinho chamado hello, que é onde eu vou botar meu conteúdo estático no primeiro momento. E aí a gente retorna aqui, ó, meu site estático com Flask. não coloquei o HTML, poderia colocar, mas aí eu estou colocando aqui só esse texto, não é o ideal, página HTML você usa usando as linguagens, as tags de marcação, mas para ser rápido e ficar sem muito a linha de código para a gente ver o Flask funcionando, que é esse o objetivo, vou colocar um retorno aqui, meu site estático com Flask. E no finalzinho aqui, ó, eu faço obrigatoriamente, se o name, que está aqui, ó, é igual a main, que é aí uma variável reservada do Python para mostrar que é o código principal, eu executo o app com o método run. Beleza, ó, vamos botar então para funcionar isso aqui. Tá prontinho aqui o exemplo 5, ó, igualzinho do jeito que está lá. E vamos rodar o exemplo 5. O Flask, por padrão, ele usa uma outra porta, você pode configurar isso se quiser, porta 5000, tá? A gente viu vários aqui, não foi 80, 80, 80, 8000. O Flask usa porta 5000, e aí quando eu acessar aqui meu servidor, que por enquanto está localhost na porta 5000, tá aí, ó, meu site estático com Flask. Beleza? Claro que a gente não ia começar a usar framework para mostrar uma parte estática, a gente tem que fechar com chave de ouro. Vamos então usar o Flask para fazer uma paginazinha estática e finalizar a nossa aula, que já vai com 48 minutos. Meu Deus do céu! Mas aí a gente vai finalizar, ó, mostrando um website dinâmico. O que é que faz o que é que faz a página ser um back-end, programar back-end e ser um site dinâmico? Eu tenho que ter programação do lado do servidor, não foi isso que a gente aprendeu hoje? Então beleza, pego o mesmo código ali, ó, e vou aqui dar uma mexida numa coisa que a gente usou lá em PO. Vou usar aqui uma função random, só para fazer um sorteio de números da Mega Sena. Vocês ganharam, não esqueça do professor, viu? Passe aqui e deixe uma bolsa de dinheiro lá fora. Vou usar aqui a função random, ó, e aqui, ao invés de mostrar simplesmente o conteúdo estático, eu vou criar uma lista, dar um for aqui, ó, que vai de 0 a 6, ou seja, vai me mostrar de 0 a 5, ou seja, 6, vai rodar 6 vezes o conteúdo números e vai adicionar a essa lista o quê? Ó? O random, método range de 1 a 60, que seriam os números aí do sorteio da Mega Sena. E por fim, então, os números para jogar na Mega Sena, depois de rodar o for, ele vai adicionar 6 números aleatórios usando a função random, olha aqui, ó, funçãozinha random, e no final vai mostrar aqui 6 números que foram sorteados. Coisa de programação básica lá, de algoritmos, depois em PO, mas o que a gente fez agora?
pegar nosso conhecimento. Não esqueçam nada do que vocês aprenderam em lógica, algoritmos e programação orientada a objeto. Ele vem para cá agora. Nossa programação vai ficar aqui dentro do framework, beleza? E aí, então, minha página vai me mostrar 6 números, que seria a minha lista criada com a função random. Vamos ver se funciona? Vamos nessa, então. Vou pegar aqui meu exemplo que está aí, ó. Esse códigozinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 linhazinhas. Eu estou fazendo um programa que vai sortear números da Mega Sena. Façam e vendam lá na lotérica que vocês vão ganhar dinheiro, né? E aí eu vou executar então aqui, ó, o exemplo 6. Beleza? Ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Escutar na porta 5000. Serve Flask App exemplo 6. Vou aqui então na porta 5000 e ó, tá aí os números para jogar na Mega Sena. 10, 17, 20, 22 e 41. Olha como é dinâmico. Vou dar um refresh na página. Já apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 outros números. Tem um bug aí, vocês corrigem, né? Eu poderia fazer, olha aqui, tá aparecendo, sorteou 31 duas vezes. Isso é possível. A tarefa de casa aí para vocês, alterem o código para que ele só insira o dado na lista se ele já não estiver na lista. Isso aí é programação Python, vocês já sabem. Se estiverem enferrujados, desenferrujem e vão fazer lá. Então aqui, ó, comecei a dar refreshes. Eu tenho vários sorteios de 6 números. Eu exibo dinamicamente no meu site 6 números, uma lista de 6 números que foi criado a partir da programação de back-end usando Python. Ou seja, eu estou usando o Flask como micro framework que sobe um servidor web e processa internamente a linguagem Python, e nesse processamento, dinamicamente, eu estou carregando uma função, executando essa função para criar uma lista de 6 números aleatórios e fazer meu sorteio. Não é bacana, pessoal? Daqui para frente agora, só para frente. O pessoal fala, daqui para frente só para trás? Nada. Daqui para frente agora a gente sai do Flask e vai fazer coisa forte, pesada, complexa, mas muito simples quando a gente aprende, que é programar para a web usando o framework, programar back-end usando o framework. Próxima aula a gente já começa a instalar o Django de cara para ver como ele funciona. O Flask é um pouquinho mais simples, o Django é um pouco mais bem elaborado para grandes projetos, e a gente vai programar então para back-end a partir da próxima aula, agora usando o Django. Beleza? Unidade 2, então, na próxima aula, instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento. Unidade 1, introdução ao desenvolvimento web, foi pro saco. Finalizamos aqui, então, nossa unidade 1. Valeu, pessoal. Teve dúvida? É natural. Volta, assiste de novo, dê uma olhadinha no material complementar, mas não passem para a unidade 2 sem consolidar os conceitos fundamentais de front e de back. Eu não falei ainda do full stack. O que é o full stack? Se você pegar tudo que aprendeu em front-end, tudo em back-end e for para o mercado para fazer tudo, você é um programador full stack, né? Então a pilha completa. Mas aqui a gente tá para ensinar e aprender back-end. Vejam tudo bem direitinho, façam os exercícios que estão aí, as práticas bacanas antes de partir para a unidade 2, onde a gente vai usar o Django efetivamente para programar para a web o lado do back-end. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima.